Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que hoje é dia de gameplay, é isso aí, vamos retomar as gameplays do canal. Eu fiz uma enquete na aba comunidade, né, e a galera votou e escolheu o Aventuras na Era Boreana pra gente retomar aqui as gameplays do canal, né? Então, a partir da escolha de vocês, eu selecionei a Torre do Elefante, que é uma das aventuras prontas que vem junto, né, com o kit do Aventuras na Era Boreana. Eu já joguei essa história algumas vezes, já mestrei essa história algumas vezes em eventos para diversos grupos. E é uma história bem interessante, porque eu acho que ela serve muito bem para one shot. Ela é uma história concisa, bem direta, com desafios bem determinados. E aqui a gente vai testar a sorte dos nossos heróis, né? É uma história baseada num conto do Howard, num conto bem famoso até, um dos mais famosos do Conan, né? Então qualquer coletânea de contos provavelmente vai ter essa história. Ela foi adaptada já diversas vezes para os quadrinhos. Até aquela série live action do Conan, né? Teve um episódio baseado na Torre do Elefante. Então é uma história bem famosa, uma história bem querida pelos fãs, mas uma história bem difícil, uma história desafiadora até, que depende muito da sorte nos dados. A gente vai ver isso aqui, vamos testar os nossos heróis para manter o clima ali de homenagem, né, à Torre do Elefante. Eu vou jogar essa história com dois personagens. Um deles é um bárbaro, que eu até fiz um vídeo aqui mostrando a criação do personagem, vou deixar aqui no card quem quiser conferir. E um outro é um ladino, é um ladrão. Então essa dupla de aventureiros é que vai desafiar os mistérios e os segredos da Torre do Elefante. Será que eles vão ser bem-sucedidos? Bora conferir! Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui nosso gameplay, né, de Aventuras na Era Boreana. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente vai usar aqui, eu tô com a aventura completa, né, a Torre do Elefante. Eu vou seguir à risca aqui o manualzinho da aventura, tá? Eu não vou inventar muito, porque o objetivo é só a gente ver como é que a aventura tá organizada aqui e ver o sistema em movimento, beleza? Existem outras aventuras prontas que vieram junto do kit aqui do Era Boreana, então, se vocês tiverem interesse, é só se manifestar aí nos comentários e a gente pode mostrar aqui essas outras aventuras, beleza? Então, aventura Torre do Elefante. As fichas dos personagens, eu vou já apresentá-los para vocês com um pouquinho mais de detalhes. Os nossos dados, vamos ver o destino que eles nos reservam, né? Eu estou usando aqui os dados também do kit do Aventuras na Era Boreana. Então tem o dado aqui com a cabeça de leão, que simboliza o 10, e com a serpente, que simboliza o 1. Vamos ver, vamos torcer para poucas serpentes e muitos leões. Nosso famoso fiel companheiro já lápis. O livro do Aventuras da Era Boreana, para alguma dúvida, alguma coisa. Um mapa, que eu também já vou mostrar para vocês. E eu deixei aqui um papel em branco porque para desenhar alguma coisinha, para mostrar alguns detalhes para vocês, beleza? Então, apresentado o nosso material, bora começar. Bom, então vamos conhecer aqui o nosso elenco, nossos aventureiros aqui que vão tentar conquistar, né, a Torre do Elefante, ou pelo menos sobreviver. O primeiro deles é um personagem que eu fiz aqui, eu criei esse personagem no canal, né? Fiz um vídeo mostrando a criação de personagens do Aventura na Era Boreana. E eu sempre peço a sugestão de nomes, né? Mas nesse vídeo, como ninguém sugeriu nenhum nome, e era um personagem meio aleatório, meio genérico, eu botei o nome dele aqui de Generickson, tá? Então o nosso Bárbaro Aesir Generickson, ele tem 4 de corpo, 2 de espírito, 3 de mente, que são os atributos, né, principais. Ele vai ter aqui a saúde com 9, que representa os pontos de vida dele, né? A postura 7 para testes de intimidação ou alguma coisa assim. E a vontade 8, tá? Ele é resoluto. O que ele tem aqui de perícias é o combate corporal, a sobrevivência e o atletismo. O combate corporal a gente vai usar para as porradas, né, que vão acontecer, várias. A sobrevivência, talvez a gente nem use aqui, que é aquela questão de encontrar abrigo e tal, sobreviver em tipos de terreno, esse tipo de coisa. E o atletismo para feitos físicos em geral, correr, saltar, escalar, nadar, essas coisas. As perícias, elas sempre vão dar mais 2 no teste, tá? No caso aqui específico, o Generickson, ele tem um combate corporal mais 4, mas eu vou já explicar por quê. Nas qualidades, ele vai ter aqui Homem de Armas, que dá mais 2 para ele se ele estiver utilizando uma arma de 2 mãos, que é o caso, ele tem um machado grande. Esse ataque selvagem aqui é uma espécie de ataque berserker suicida. Ele ganha mais 5 nesse ataque, mas ele abre mão de qualquer teste de defesa. Ele vai resistir somente com a armadura dele, né? Ele não vai se preocupar em esquivar do golpe ou alguma coisa nesse sentido. E aqui vem o detalhe, ele tem essa qualidade chamada perito, tá? Nessa qualidade eu posso escolher qualquer perícia e ao invés dela me dar um bônus de mais 2, como é o comum, ela me dá um bônus de mais 4. É por isso que o combate corporal dele é mais 4 aqui, beleza? Então ele é uma máquina de combate. Vamos ver se isso é suficiente para vencer os desafios da Torre do Elefante. Aqui, apesar de estar escrito feitiços, eu botei logo na frente as armas e a armadura dele, só para facilitar. Então ele tem um machado grande, que dá um dano base de 7, e uma loriga de couro, que dá uma resistência de 1. Então este aqui é o Generickson, boa sorte a ele na aventura. O outro personagem que eu criei rapidinho aqui, na verdade eu peguei um modelo do livro, né, do ladrão de Shadizar, se não me engano, ladrão de Zamora, é o Rato, né, o nome dele.
E ele tem aqui, ele é um personagem que ele é feito de uma maneira diferente do Generickson. Ele é um personagem que o livro chama de mais equilibrado. Ele tem 3 em todos os atributos e, por consequência, 8 aqui em todos os secundários, né? Saúde, postura e vontade. Ele vai ter aqui como perícias atletismo, que é igual ao do Generickson, né? Combate corporal também, porque ele sabe lutar com armas, né? E ele tem um subterfúgio, que vai ser aqui genericamente considerado como aqueles talentos de ladrão, né? De uma maneira mais genérica. As qualidades dele são a agilidade da Pantera, que vai influenciar nos testes de atletismo. A qualidade aqui no caso, ela vai dar vantagem. Como é que funciona a vantagem? Eu jogo 2 dados ao invés de 1 e fico com o melhor resultado. Então todo teste de atletismo que eu fizer, eu jogo com essa vantagem. A mesma coisa, a outra qualidade dele aqui, mãos leves. Todo teste de subterfúgio que eu fizer com o intuito de abrir portas ou alguma coisa nesse sentido, detectar armadilhas, sei lá, vai ser com vantagem, tá? E os rastros invisíveis também vai afetar o subterfúgio, mas quando eu estiver tentando me esconder, me esgueirar, agir furtivamente. Aí eu faço o teste com vantagem, beleza? O equipamento aqui do rato, ele vai ter 2 adagas, que vão causar um dano base 4, e uma loriga de couro também, que dá uma resistência mais 1. Então, apresentados os nossos guerreiros, os nossos personagens, nosso elenco principal, vamos começar a aventura. Olha só, vamos lá. A aventura, como toda aventura pronta, basicamente, ela vai ter uns textos, né, para situar os jogadores e tudo mais. Então, eu vou fazer a leitura rápida disso para a gente ver qual é a ambientação da história, tá? Então, olha só, os personagens são recém-chegados a Zamora. Os aventureiros ouvem em uma taverna no Marreta, o antro de ladrões da cidade, sobre o incrível tesouro guardado na poderosa Torre do Elefante, lar do terrível feiticeiro e sumo sacerdote Yara. Decididos a tomar para si tal riqueza, eles seguem até a majestosa torre. Assim que chegam ao local, eles saltam o pequeno muro que cerca a área onde se ergue a torre do elefante, se embrenhando então em seu jardim interno e se escondendo em meio à farta vegetação, assim que escutam a aproximação de um soldado fazendo a ronda local. Aparentemente, a área externa da torre era guardada por um grupo de guardas particulares, e acessar a área do muro interno demandaria que os aventureiros passassem despercebidos por estes protetores para então conseguirem chegar ao bastião de Yara. Respirando fundo e se preparando para o roubo que poderia mudar suas vidas para sempre, os aventureiros conferem suas armas e seus equipamentos, fazem uma breve oração ao seu deus preferido e seguem em frente, prontos para qualquer desafio que Yara tenha posto em seu caminho. Assim, inicia a história. Claro, se você está jogando com um grupo de jogadores, você pode colocar aqui muitas firulas antes disso, fazer uma coisinha prévia, mas a gente, como eu falei, a gente vai seguir o roteirinho básico aqui da aventura. Então, passada essa apresentação inicial, a gente vai para a primeira cena, que é o capítulo 1, o Jardim Externo. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu começar aqui a mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, a gente vai ter aqui o mapa, só para a gente localizar aqui. A aventura, ela se passa no reino de Zamora, bem aqui, na cidade de Zamora, tá? Capital do reino. Então, essa cidade é como a apresentação até coloca ali, é o antro dos ladrões, é a cidade dos ladrões. E o Marreta, que é aquela região onde os personagens estavam no início, é como se fosse o distrito reservado ali aos ladrões, aos criminosos de toda sorte, etc e tal. Então, os personagens estavam lá numa taverna, escutam falar sobre a torre, né? E aí, dependendo da motivação de cada um, eles tentam tomar o suposto tesouro que existe na torre para eles. Então, no caso do Generickson, ele pode simplesmente querer entrar na torre pela emoção do combate ou por um punhado de moedas. E o rato, com certeza, está preocupado mais com o tesouro do que com outra coisa. Mas ainda assim, eles provavelmente já se conhecem, já andaram juntos, então eles resolvem encarar esse desafio de descobrir os segredos da Torre do Elefante. E só para situar vocês um pouquinho, como é que funciona mais ou menos essa questão da torre, pelo menos como eu visualizo, né? A Torre do Elefante, ela tem um muro externo, que é esse que o texto começou a falar, né? Então, perdoem o desenho, tá? Mas enfim, é só para exemplificar. Ela vai ter um muro externo, que na minha interpretação é circular, mas pode ser da forma que vocês acharem melhor. Olha, até que saiu bonitinho. Então, passando esse muro externo, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, que os personagens inclusive já fizeram, a gente vai ter um outro muro aqui, que é o muro que dá acesso ao jardim interno. Esse aqui, esse círculo já não vai ficar mais tão bonitinho, mas enfim, tava bom demais para ser verdade, né? Faz de conta aí na cabeça de vocês que tá tudo certinho, tudo na escala, bonitinho. Afinal, o teatro da mente é pra isso mesmo, né? E no final das contas, passando esse segundo muro, é que a gente vai ter de fato aqui a torre, tá? A Torre do Elefante. Então, esse primeiro desafio é justamente atravessar essa primeira área, que tem aproximadamente aí, segundo o livro coloca, 30 metros entre o primeiro muro e o segundo muro, beleza? Então vamos testar a sorte dos nossos heróis e ver se eles conseguem cruzar essa primeira parte do desafio. Então olha lá, vamos então começar aqui a cena 1 do Jardim Externo.
Os aventureiros estão no jardim externo da Torre do Elefante e precisam atravessar a densa vegetação para chegar até o muro que cerca o jardim interno, que é justamente isso aqui. Como eu falei, eles vão ter que atravessar essa área aqui do muro externo até o muro do jardim interno, beleza? Os arbustos e árvores criam diversos pontos para se esconder, mas a escuridão atrapalha o movimento. Então o primeiro desafio é passar por essa área do jardim externo de aproximadamente 30 metros, como eu falei, e chegar até o próximo muro. Para isso, eles vão ter que testar aqui corpo e subterfúgio, para ver se eles conseguem passar silenciosamente ou se eles vão atrair os protetores que estão fazendo ronda noturna. Se algum deles falhar, um guarda vai se aproximar para investigar o que está acontecendo, beleza? Então vamos para o nosso primeiro teste aqui, corpo e subterfúgio. Eu vou começar aqui com o Generickson, que talvez ele seja o mais provável de falhar. Então o Generickson tem corpo 4, ele tem subterfúgio? Não tem. Então neste caso aqui, eu vou jogar o D10 e somar com 4, que é só o que ele tem. A dificuldade padrão do jogo é 10, tá? Então toda vez que eu não comentar qual é a dificuldade, ela por padrão vai ser 10. Então vamos lá. Vamos começar a rolar os dados aqui para o Generickson. Boa sorte. 5, ó, já começou mal. 5 mais 4, 9, Generickson não consegue se esconder. Vamos ver se o rato tem melhor sorte que ele. O rato tem corpo 3, mas ele tem subterfúgio, tá? Então só aqui ele já começa com 2 do subterfúgio e 3 do corpo, 5. Só que como ele tem a perícia lá dos rastros invisíveis, para ele se esgueirar melhor, ele faz o teste com vantagem. Então eu jogo os 2 D10 e fico com o melhor resultado. Então, boa sorte ao rato. Vamos lá. Olha, rato é realmente muito bom. Tirou 2 10. Então passou com louvor aqui no teste. Ele conseguiu, na verdade, 10 mais 5, 15, suplantou em muito a dificuldade. Então o rato conseguiu se esgueirar, mas o Generickson não. Generickson fez barulho lá, é um cara corpulento, não consegue se imiscuir direito ali com a paisagem, etc e tal. Como é que a situação vai se desenrolar daqui pra frente? O rato conseguiu se esconder. Um guarda foi atraído. Então eu vou fazer o seguinte. O rato vai ter uma chance de acertar o guarda, tá? Antes que ele consiga dar o alarme. E o Generickson, por mais que ele não tenha conseguido se esconder totalmente, ele vai ter uma chance também de atingir o guarda antes que ele dê o alarme. E é bastante interessante que eles consigam derrotar esse guarda, senão a situação pode piorar bastante. Será que eles vão conseguir? Olha só, o que a aventura nos diz aqui. O combate com guarda deve ser rápido, de preferência bastante silencioso. Caso os aventureiros estejam escondidos na hora em que o adversário se aproxima, eles poderão realizar o ataque com vantagem. O rato está escondido, então eu vou fazer o primeiro ataque dele com vantagem, então eu vou jogar os 2 dados para ver se ele consegue acertar o guarda, tá? O guarda, por padrão, dificuldade 10 para atacar. O rato vai começar com 3 de corpo e 2 de combate corporal, com 5. Então ele só precisa tirar um 5 aqui no dado para conseguir acertar o guarda. E o dano a gente vai ver conforme for o resultado aqui. Então vamos lá. Ih, a sorte do rato acabou. Ele só está tirando um número repetido, né? Enfim. Então ele teve aqui 5 mais 2, 7. Então ele não consegue acertar o guarda, mesmo com vantagem, tá? Olha só, como os dados podem determinar o fracasso ou o sucesso do aventureiro. Ele tinha tudo para acertar, mas enfim, não deu certo. O Generickson vai ter uma última chance desesperada, tá? Se ele não conseguir acertar o guarda, ou se ele acertar e não conseguir matá-lo, aí a situação se complica. Então vamos ver aqui agora a sorte do Generickson. Ele tá exposto, né? Então ele vai atacar com tudo. Eu vou até, inclusive, tentar fazer um ataque selvagem desse aqui logo para ver se a gente consegue se livrar dessa ameaça. No ataque selvagem, ele parte com tudo, ele ganha mais 5 de ataque e abre mão da defesa. Mas vamos lá, é tudo ou nada. Então ele vai ter aqui 5 do ataque selvagem, tá? Mais 2 do homem de armas, só que já são 7, mais 4 do combate corporal e 4 do corpo. Ou seja, 8, 4 do corpo, 4 do combate corporal, mais 2, 10, mais um ataque selvagem, 15. Ou seja, ele já conseguiu, tá? Ele já conseguiu. Eu vou jogar aqui só para ver se ele não tira um número... Quer dizer, na verdade, eu vou jogar aqui porque tem um bônus que ele pode conseguir dependendo da jogada de dados. Olha só. Ele tirou 7. Excelente. Como é que funciona aqui a questão do ataque? A dificuldade, por padrão, é 10. Numa situação de combate, tudo o que você consegue acima do 10 é ponto de bônus, é dano bônus, tá? Então, olha só, o ataque selvagem aqui do Generickson foi devastador. Ele já tinha 15, né? Então ele já tinha passado 5 da dificuldade padrão e ele tirou 7 aqui no dado. Então ele conseguiu, de bônus, só de bônus, mais 12, fora o dano padrão da arma dele aqui, que é 7. Ou seja, esse guarda não deu nem pro cheiro, porque, olha só, a saúde dele é 8. Então aqui,
o Generickson conseguiu estraçalhar o guarda. Mas eu vou tentar piorar a situação deles aqui, porque tá muito simples. Vamos ver se a aventura vai continuar ou se ela vai acabar agora. Como o Generickson foi com muita sede ao pote, deu um ataque selvagem, etc e tal, existe a possibilidade de ele ter feito muito barulho, tá? Então, como a aventura indica aqui, eu vou jogar um D10. Se o resultado for maior que 6, ele fez barulho suficiente para atrair mais guardas. Se não, ele conseguiu se safar, mesmo tendo feito um pouco de barulho. Então vamos ver aqui o destino do Generickson e do rato. 5. Muita sorte. Então, mesmo fazendo um ataque selvagem, mesmo com toda a fúria, ele conseguiu despachar o guarda de uma maneira que não foi tão barulhenta ao ponto de atrair outros guardas. Então eles conseguem chegar, um pouquinho de dificuldade, mas conseguem chegar a esse muro aqui para ter acesso ao segundo jardim, ao jardim interno da Torre do Elefante. Então vamos seguir viagem. Chegamos ao capítulo 2, o jardim interno. Então vamos lá, não se perde aí. A gente já ultrapassou esse primeiro desafio. Estamos agora aqui pulando para a segunda parte, para o jardim interno, para tentar alcançar a torre. Mas o que tem nesse espaço aqui? O que tem nesse segundo jardim? O jardim estava completamente escuro, graças à sombra de arbustos e árvores baixas. Os aventureiros podem sentir ameaças espreitando no jardim. Eles sentem a presença de olhos invisíveis queimando na escuridão e percebem um cheiro sutil eriçando seus cabelos instintivamente. Um perigo imenso aguarda naquele local. Guarda, melhor dizendo, aquele local. Então é o seguinte, aqui, nesse jardim interno, a gente vai ter uma vegetação mais densa, tá? Que não permite que eles vejam de cara qual é o inimigo, né? Aqui a gente já tá vendo que é um leão e tudo mais, mas enfim, na hora os jogadores não têm a ideia geral do que é a ameaça, né? E ainda mais porque, como diz aqui, olha, esses leões não rugem como outras feras do tipo, eles são silenciosos. Aqui você faz uma firula aí, porque todo esse local é infectado pela magia do Yara e etc. Tem uma série de coisas que você pode enxertar aqui para deixar isso mais plausível para os jogadores, né? E como tem essa vegetação densa, olha só, impede que os aventureiros disparem com armas à distância dos leões. No nosso caso aqui eles nem têm, né? Então eles terão que se aproximar para as criaturas se revelarem. Aqui eles têm duas opções. Ou eles podem atravessar o jardim interno escondidos, né? Ou eles podem enfrentar os leões. Obviamente, a gente vai tentar de novo aqui passar pelo jardim interno escondido. Caso eles falhem, aí não tem jeito, a gente vai ter que enfrentar os leões, tá? Só que olha o detalhe aqui. Eles podem tentar atravessar o jardim interno escondidos caso consigam passar num teste de corpo e subterfúgio em desvantagem, tá? Desvantagem. Então, no caso aqui do Generickson, ele vai jogar 2 dados e ficar com o pior resultado. E no caso do rato, como ele normalmente tem vantagem para esse tipo de teste, a vantagem dele vai ser anulada pela desvantagem e ele vai fazer um teste normal, só com um dado, beleza? Então vamos lá. Genérico, como sempre, pode ser aquele que vai definir a situação, então vamos jogar primeiro logo com ele. Corpo e subterfúgio, dificuldade 10. Lembrando que no caso, o Generickson só tem corpo, ele não tem subterfúgio. Pegando o pior resultado, que já foi 1, ele conseguiu 5 só, já falhou no teste. Vamos ver o rato, vamos ver se o rato consegue melhor sorte. O rato vai jogar um dado só, né? As vantagens e desvantagens se anulam. E ele já começa com rastros invisíveis, né? O subterfúgio 2 e o corpo 3, 5. Vamos lá. Também não deu para o rato. Ele começa com 5 mais 3, 8. Então nenhum dos dois bateu a dificuldade mínima para ultrapassar essa segunda parte do desafio sem ser percebidos pelos leões. Então vamos lá. Eles podem enfrentar todos os leões que guardam o pátio interno. São 5 mais um D10 feras. Provavelmente a gente vai encerrar essa aventura daqui a pouco. Eu vou jogar aqui para ver quantos leões eles vão ter que enfrentar. 2 mais 5, 7. Tá? Aqui vai funcionar da seguinte maneira. Cada leão extra vai aumentar em 1 o perigo até o máximo de 15. Tá? Então são 7 leões. O perigo que eles vão ter que bater para acertar é 15. Vamos ver se eles vão conseguir. Bom, vamos lá, porque agora o bicho vai pegar literalmente os nossos aventureiros aqui. Eu vou começar com o Generickson, porque ele tem uma chance boa de, pelo menos, começar a diminuir esse desafio. Tá? Ele vai tentar fazer um ataque selvagem de novo. Então ele já começa com 15, ou seja, ele bate a dificuldade. E vamos ver aqui quanto ele consegue de bônus na jogada dele, né? Olha só, vamos... Coitados, vamos esperar aqui uma boa sorte para eles. 5, beleza. Só que olha aqui o detalhe. Nesse desafio aqui, a dificuldade é 15. Então, o que ele começa aqui no teste já é só para bater a dificuldade. O bônus dele de dano vai ser 5, tá? Então ele vai ter aqui o dano normal dele, que é 7, mais 5, 12. Mas ainda assim, foi suficiente. Deu uma boa sorte aqui para ele, olha, porque a saúde do leão
é 12. Então, um leão já foi eliminado, tá? Vou anotar aqui, leão 1 já foi, tá? Conseguiu derrotar o primeiro deles com um só poderoso golpe. Vamos ver o rato. Coitado do rato. O rato vai tentar a sorte dele aqui. De qualquer maneira, ele vai ter que atacar. Não tem mais jeito, ele não consegue ficar escondido. E ele vai atacar usando o corpo dele 3, mais o combate corporal dele 2. É difícil. Aliás, é impossível ele conseguir. Mas eu sempre considero na seguinte situação. Se a pessoa tirar um 10 no dado, eu deixo acertar, tá? Quer dizer, no caso aqui ele vai dar certinho, porque 3 mais 2, se ele tirar um 10, 15. Se ele tirar menos que isso, errou. Mas vamos lá. Errou. Rato não teve a mesma sorte. Como é que funciona aqui o combate? Como vocês viram, eu não joguei iniciativa, não joguei nada. Os heróis sempre começam, a menos que seja uma situação de emboscada, que eu até nem considerei aqui para dar uma chance para eles, tá? Se você não consegue derrotar o seu inimigo, você sofre a reação, tá? Então, olha só. Aqui, no caso do rato, vamos resolver o rato primeiro. Se o alvo, no caso o rato agora, né, falhar num teste de corpo e combate corporal, o leão causa 6 de dano na saúde dele, o que já quase mata o bichinho, tá? Então é bom que ele passe. Ele vai fazer aqui um teste de corpo e combate corporal, aqui 5, vamos ver se ele passa. Não passou, que a dificuldade para esse teste é 10, ou seja, aqui ele já levou 6 de dano, ou seja, ele está só com 2 de vida. Acho que a aventura vai terminar aqui. Não vamos conseguir chegar nem na torre. Beleza, já está com 2 de vida. E eu vou ser mais legal ainda, vou considerar que ele levou só um ataque. Porque são 7 leões, tá? Então vamos lá, vamos passar para o Generickson. O Generickson conseguiu matar o primeiro leão. Mas no caso dele, como ele é o maior e supostamente pode ser percebido como uma maior ameaça pelos leões, vão ter outros... São 7, são 6 agora, né? Vamos lá, vão ter outros 2 leões com ele. Um com o rato e outros 2 que estão se aproximando do combate. Vou dar essa colher de chá aí para ver se tem alguma chance deles sobreviverem. Então vamos lá. O Generickson conseguiu matar um, mas ele ainda vai sofrer outros ataques. Olha só, como ele usou o ataque selvagem, ele abre mão do teste de defesa dele. Ou seja, ele só consegue resistir com a armadura, tá? Ou seja, ele vai levar aqui 6 de dano do leão, menos 1 da armadura que ele tem, 5. Tá? Ainda tem 4 pontos de vida. Também já está pela hora da morte. Beleza? O segundo ataque dele, do leão, eu vou dar uma chance para o Generickson tentar esquivar. Então vamos lá. Corpo e combate corporal. Vamos ver se ele consegue. Se não, provavelmente ele já levou o farelo aqui. 8 mais combate corporal. Tá, beleza, vamos lá. 4. Conseguiu, tá? Porque ele tem 4 de corpo e mais 4 de combate corporal. Mais 4 aqui, bateu a dificuldade. Então, o segundo ataque, ele conseguiu meio que esquivar. Então, por enquanto, ele está sobrevivendo. Mas, provavelmente, essa galera vai dever e vai ser agora. Sim, vamos continuar aqui com o Generickson para ele fazer logo o próximo ataque dele. Tem 2 leões com ele, então, dessa vez, ele não vai usar o ataque selvagem, para ele não ficar muito desguarnecido. Ele vai fazer um ataque normal, tá, para um dos leões, e o outro vai continuar atacando ele. Enfim, vamos lá. Ele vai começar aqui, então, com corpo 4, combate corporal 4, mais 2 aqui. Ele vai começar com 10. Então, ele precisa de 5 para cima para conseguir derrotar um leão. Atacar, né, pelo menos um leão. Não. O destino de Generickson está traçado. Não conseguiu atacar o leão. Eu vou resolver logo a situação dele aqui. 2 leões que ainda estão com ele vão tentar atacá-lo. Então ele vai fazer agora o teste de corpo e combate corporal para ver se ele consegue se esquivar dessa galera ou não, tá? Primeiro, ele vai começar aqui com 8, né? Vamos lá. Dados não mentem. Generickson falhou. Só isso aqui já é suficiente, porque olha só, o leão vai dar 6 de dano. Ele estava com 4 pontos de vida só. Ele vai diminuir aqui 1 da armadura, vão passar 5, ele vai ficar com menos 1 de vida. Generickson já foi para a terra do pé junto. Vamos ver aqui o rato. O rato, então, coitado, vamos ver se um golpe extremo de sorte ele consegue se livrar. Ele vai tentar fazer um ataque desesperado aqui. Ou melhor, não, eu vou fazer o seguinte. O rato, para não dizer que eu fiz um TPK aqui, eu vou tentar fazer com que o rato fuja. Se ele conseguir se desvencilhar aqui dos leões, ele escapou para tentar a sorte com um outro aventureiro, mas o Generickson já foi para a terra do pé junto. Então vamos lá. O rato, a esquiva, como é que funciona aqui? No caso, a fuga dele do combate, ele vai fazer um teste de corpo e combate corporal para ver se ele consegue se desvencilhar. Se ele for bem sucedido, beleza. Se não, ele vai levar o farelo aqui também, porque ele está numa situação pior ainda que o Generickson, né? Então ele vai jogar aqui corpo e combate corporal, ele começa com 5. Ele precisa realmente de um excelente resultado nos dados, que foi quase, mas ele não conseguiu, porque ele precisaria bater
Não, eu vou considerar que a dificuldade padrão 10. Então ele consegue, né, 9 mais 5 são 14, ele consegue se desvencilhar da galera só para conseguir fugir. E mais uma vez, os mistérios da Torre do Elefante não foram desbravados por nenhum guerreiro. A forte magia do sumo sacerdote Yara mais uma vez prevaleceu. E os segredos permanecerão secretos. Até quando? Pois é, pessoal. Não deu. Generickson e Rato foram para a Terra do Pé Junto, tentaram desvendar os mistérios da Torre do Elefante, mas a magia do Mago Yara foi mais poderosa. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido a experiência. Acho que deu para entender um pouquinho qual é a mecânica da coisa, né? Apesar de a gente não ter conseguido avançar muito na aventura, né? Elas, salvo engano, são 5 cenas, são 5 capítulos. Nós chegamos no segundo só. Mas enfim, valeu a experiência. Os dados decidiram que Generickson e Rato não deveriam continuar na sua quest explorando a Torre do Elefante. Como eu falei, tem diversas outras aventuras prontas do Ereboriana. Se vocês quiserem, a gente pode jogar. Se manifestem aí nos comentários, né? Outros jogos também, vou fazer outras enquetes pra gente continuar mantendo ali razoavelmente com frequência as gameplays aqui no canal. E claro, deixa aí também os comentários de vocês no que vocês acharam da mecânica em si da apresentação, né? Se pode melhorar, se deu pra entender, se ficou confuso, se ficou esquisito. Eu sei que meus desenhos são uma droga, então não vale comentar isso, mas outras coisas que ajudem a gente a melhorar a experiência dos vídeos de gameplay pra vocês, eu fico aguardando aí nos comentários, beleza? Então, por enquanto é isso, a gente se vê nos próximos vídeos.